Olá, pessoal! Eu sou a Ana Prediger, aqui do canal Centec Trânsito, e estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso projeto Sala dos Instrutores. E hoje com uma presença muito ilustre, que é do Maurício Pontello. O Maurício Pontello é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito de Trânsito. Ele é diretor-presidente nacional do Centec, é diretor administrativo e cofundador do Improtran, diretor-presidente do Instituto Vida Segura, representante do Movimento Maio Amarelo em Minas Gerais, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e ex-membro do CETRAN de Minas Gerais. Um currículo extenso e de muitos anos nessa lida de segurança para o trânsito, né, Maurício? Bacana, Ana. É um prazer estar aqui, né? Uma satisfação com vocês do canal e com aqueles nossos, né, seguidores, aquelas pessoas que nos acompanham e estão sempre ligadas, né? Porque o Centec sempre tem algo diferente para trazer, né, para contribuir com a formação profissional daqueles que querem se engajar nessa questão do trânsito. É isso aí. Então hoje nós vamos falar, o nosso tema ele é sobre as bases da administração de um CFC. Então eu vou fazer algumas perguntas para o Maurício e o Maurício vai falar sobre a experiência dele para que possa acrescentar mais na vida de vocês que estão nos acompanhando, tá? E no trabalho, né, no dia a dia de vocês. Então, Maurício, você poderia dar um panorama histórico e social do Centro de Formação de Condutores? Quando foi que eles surgiram? Estimativa de quantos CFCs nós temos no Brasil? E qual é o impacto econômico dessas instituições? Bom, se nós olharmos a história do trânsito no Brasil, nós vamos nos deparar, Ana, que ali no início do século XX, né, começaram a aparecer apareceu a necessidade de ter uma melhor instrução das pessoas por conta do crescimento da frota do Brasil, o crescimento de número de condutores e, consequentemente, né, o crescimento de sinistros também, e que as pessoas começaram a se machucar. Então, na década aí lá, 1900 e alguma coisa, né, começaram a aparecer essa necessidade de capacitar melhor as pessoas para isso. E o CFC nasce nesse contexto também, né? Vieram as regulamentações, elas vêm a cada vez mais, né, aprimorando esse processo né, de que o CFC, o quanto que ele é importante para a sociedade, e a gente chega aí hoje, né, nós estamos já no século XXI, né? Nem parece que a gente é tão novo assim, já faz parte de 2 séculos, né? Verdade. Mas no século XXI é que a gente vê que cada vez mais, né, essa regulamentação, essa necessidade de tornar o CFC de fato uma ferramenta que a sociedade possa contar com ele, né, para diminuição de mortes e feridos, né? O mundo conta com isso e o Brasil investe nisso também. Se nós pensarmos assim na importância do CFC no Brasil, nós estamos falando que é um segmento que tem perto aí de 14 mil unidades no Brasil, né? É uma estimativa que a própria Federação Nacional fala. Então a gente tem assim um impacto relevante na economia que esse segmento traz, né? Então o número de profissionais que ali trabalham, o número de veículos empenhados, né? O volume, né, de taxas e serviços que os órgãos, né, administram também advindo desse segmento. Então, de fato, o CFC ele é uma empresa, é um segmento muito importante para a sociedade e que ele tem um impacto sim na economia, né? E o impacto maior que eu acho que o CFC traz para a economia, eu acho que nem é tanto em relação ao que ele produz de riqueza para o país, mas aquilo que ele ajuda o país a não gastar, né, com sinistros, né, com a ocupação dos leitos de hospitais, por aí. Então, acho que essa é um impacto positivo que o CFC tem. Bacana. Inclusive, antes você falou no surgimento do CFC na década não, né? No século passado, né? E antes do Código de Trânsito nem era chamado de CFCs, que hoje é CFC Centro de Formação de Condutores, antes era Correto. autoescola. E até hoje nós falamos isso, né? Sim. Nós falamos até, inclusive, é obrigatório ter escrito autoescola nos veículos, né? E isso remete a um automatismo, alguma coisa assim, nesse sentido. E isso, ao longo desse tempo e depois com o Código de Trânsito Brasileiro em vigor, aí mudou para CFC, mas as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Eu acho que é isso mesmo, Ana. O autoescola, né? Porque como você não tinha lá atrás uma importância muito grande à questão teórica de ensinar as pessoas regras, mas simplesmente, né, automatizá-las a processos de condução, então ficou a autoescola, o carro-escola, né? E lá, quando nasce o CTB, em 97, entrou em vigor em 98,
a gente percebe então uma preocupação de quê? De ensinar as pessoas, né? Eu sou assim, eu gosto muito do CTB, né? Tenho, às vezes, algumas coisas a gente critica e tal, mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma questão que é simples da gente entender, né? Se a gente olhar lá o artigo 29, dentro disso que nós estamos falando, ele vai falar sobre regras né, de conduta, né? Então, circulação é conduta. Se é conduta, é comportamento. O humano Sim. tem que, né, as pessoas estão muito preocupadas com o CTB, e aí é o papel do CFC. As pessoas estão muito. Quando você fala CTB para as pessoas lembram assim, nossa, fiscalização, multa, valor da multa. Não é isso, né? Não. Até chegar lá, tem um caminho antes, né? A gente passa pelo caminho da regra, da Sim. conduta, do comportamento, da educação. Do porquê, né? Do porquê das coisas. Assim, a penalidade ela é para quem não cumpre. Sim. Né? Então a gente tem um caminho antes de chegar até lá. E no CFC, eu acho que isso que é bacana. O CFC tem esse papel agora, né? Essa mudança, que não é uma mudança só de nome. Sim. Ah, não é mais autoescola, agora é centro de formação. Há um peso nisso, né, que ainda precisa ser melhor incorporado pelo segmento. É um centro de formação de condutores. Né? Então, nós queremos que de lá saiam pessoas, né, responsáveis, conscientes. Né? É isso que é o centro de formação de condutores. Bacana. Se boa parte dos CFCs nascem de um contexto familiar, isso pode atrapalhar uma administração profissional da empresa? Isso é fato, né? O contexto do nascedouro, né, do CFC, ele está no âmbito familiar ou no âmbito do pequeno empresário. Né? Às vezes pode ser que ele não é tão familiar a sua administração, mas ele nasce no âmbito do pequeno empresário. Né? Então isso faz com que, muitas vezes, esse empresário pequeno, essa família, ela se envolve totalmente nos processos, né, de execução do serviço. E acaba não tendo um olhar de gestão sobre a empresa, que é o que falta. Né? Se a gente olhar aí para o índice do Sebrae, que vai falar, né, que mais de 40% das empresas que nascem morrem com menos de 2 anos, né? E a gente que está, né, olhando para a CFC já há 3 décadas praticamente, nós estamos fazendo isso, a gente percebe que o nascimento e o falecimento do CFC ele é muito rápido, ele se encaixa dentro desse perfil do Sebrae. Por quê? Porque as pessoas estão focadas na operação e não focadas na gestão. Então, esse problema da administração familiar, ele não é uma questão que atinge só o Centro de Formação de Condutores. Sim. A gente percebe que outras empresas, né, em qualquer segmento, cuja a gestão muitas vezes fica por conta não profissional, né, ou seja, só com a família, ela acaba tendo maiores dificuldades, né, para levar o negócio à frente. Então o CFC tem que pensar nisso. E hoje a gente tem condição, mesmo sendo assim, empresas com gestão familiar, elas precisam se profissionalizar. Né? E é possível fazer isso. É possível, né? a questão esse que é o detalhe, é possível. A gente não pode mais imaginar um centro de formação de condutores baseado a sua operação, a sua dinâmica de gestão, na amizade com o órgão público, por exemplo. Ah, eu vou lá e resolvo, né? Não. A gente precisa ter um gestor que conheça do direito administrativo, Sim. que conheça do direito empresarial, que conheça do direito de trânsito, né? E isso vai fazer diferença. Bacana. Direitos trabalhistas. Dos direitos trabalhistas, né? É uma empresa, né? Sim, é uma empresa. E vai ter pessoas de fora, não só familiares, os instrutores, recepção, pessoa da limpeza, né? E por aí vai. Bacana. Uma pergunta aqui, Maurício, interessante, né? Que o pessoal com certeza está se perguntando. Quem pensa em ter uma empresa, às vezes é um instrutor, alguma coisa assim. Dá para ficar rico tendo um centro de formação de condutores? Uau! Dá para ficar rico, né? Uau, né? Onde que tá a mina, né? Vamos lá. Onde que é o Eldorado que tem o CFC que deixa a gente rico, né? Eu sei que a questão de riqueza é um conceito, cada um vê de um jeito, cada um experimenta a riqueza da forma que, né, que entende aí. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que um empresário, ele pensa em sucesso, né? Então, ninguém abre uma empresa para dizer assim, não, deixa eu abrir uma empresa, mas daqui 2 anos eu vou falir. Ninguém faz isso, né? Então, acho que a gente pode pensar em empresa enquanto riqueza, mas pensando assim, né? Em investimento e em retorno do investimento. Então, é preciso ter gestão, é preciso ter administração. E nesse conceito de se vai dar certo ou não, é que eu preciso me especializar. Então, assim,
A gestão familiar, muitas vezes, ela emperra nesse processo porque eu misturo os bolsos, né? Uhum. Eu lembro muito da história né, dos meus antepassados aí, que faziam vendas, né, de produtos de hortaliça e tal, mas o dinheiro que ele ia tomar o cafezinho estava num bolso, o dinheiro que ele vendia ele colocava no outro bolso, né? Então a gente não pode misturar os bolsos, Uhum. né? Essa questão, né, da produtividade, do resultado, é o que o gestor tem que fazer. Até que ponto, né? Porque a pergunta, Ana, que às vezes as pessoas falam assim, se você dá dinheiro, né? Se você deixa a gente rico, olha, depende, né? A primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte, quanto que eu quero ganhar? Sim. Tá bom, quanto que eu quero ganhar? Esse é um ponto. Eu preciso partir de algum lugar. Quanto que eu quero ganhar? Bom, o que eu vou produzir é suficiente para, né, pagar todas as contas, fazer os investimentos necessários e tal. E vai sobrar o que eu quero ganhar? Porque querer é uma coisa, né? Sim. Poder é outra. Então, é essa que é a questão. A gente tem experiências fantásticas de gestão no CFC, né, de pessoas que alcançaram esse nível de maturidade empresarial e que sim, né, estão trabalhando, se a gente pode falar, estão ficando ricos, né, num conceito bem geral, sim, estão ficando ricos, estão ganhando dinheiro, estão produzindo, estão, né, tirando a sua férias, está indo passear com a família, está fazendo investimento pessoal também, né? O que as pessoas têm que entender é que quem tem que ser rico não é o proprietário, é a empresa. É ela que tem que ser rica, porque é ela que sustenta toda a cadeia produtiva daquela empresa, né? Por isso que a gente fala que é uma pessoa jurídica. E como pessoa, ela tem que ter saúde, né? Saúde financeira, saúde organizacional. Ela tem que ser rica, por quê? Nós vamos depender da riqueza dela para nos tornarmos ricos também, vamos chamar assim, né? Então, assim, é uma questão de gestão, né? Legal. Então, as pessoas precisam estudar mais, as pessoas precisam se aprimorar mais. Não dá para fazer conta de padaria que a gente fala, né? Ah, vou abrir um CFC, são tantos alunos, tanto isso. Isso não basta, né? Isso não basta. Tem que se especializar nessa área, né? Não basta ser um instrutor e querer abrir uma empresa, um CFC, por exemplo, Porque eu né? posso ser um excelente instrutor e um péssimo gestor. Tem que ser um gestor, tem que estudar para ser gestor, para Exato. gerir pessoas, para gerir uma empresa, Exato. né? É muito além, né? Daquela atividade que você faz. A questão é a seguinte, Ana, a pessoa que vai se tornar empresário, a primeira análise que ela tem que fazer é pessoal. Eu fui trabalhador seletista até ontem. Como que eu administrava meu salário? Eu estava sempre no cheque especial, eu estava sempre com alguma coisa atrasada, eu não estava dando... Essa é uma análise que tem que ser feita. Eu tenho disciplina, eu tenho austeridade para poder lidar com grana, né? Então, a primeira análise que a pessoa tem que fazer é como que ela se comporta com o dinheiro dela, né? Legal, interessante, importante isso. Quais são os principais problemas administrativos que você encontra nos CFCs? Quando a gente fala em gestão administrativa do CFC, a gente tem que lembrar que é uma empresa, né, que está ligada diretamente a um órgão regulador e ela é, na verdade, uma extensão daquele órgão. Essa é uma visão que muitas vezes a gente percebe que os proprietários, os empresários do CFC não percebem isso, que ele é uma extensão do órgão. A obrigação de fazer aquilo é do órgão, mas ele credencia alguém para fazer. Sim. Então você é, na verdade, uma extensão do órgão. Então a gente ouve muitas pessoas reclamando, mas estão exigindo... Então assim, se a gente não tiver clareza, né, de que eu sou uma extensão do órgão, eu vou estar sempre aborrecido com essas coisas. Então a questão da administrativa do CFC é por quê? Porque o processo, por exemplo, de habilitação no Brasil, ele é complexo. Ele é um sistema complexo, a gente sabe disso, né? Você pegar desde o início do processo até a finalização do último exame lá, ele é um processo extremamente complexo e burocrático. E exige, sim, né, uma questão administrativa pontual. Então eu não posso falhar, eu não posso errar o processo do aluno, eu não posso errar a documentação. Além disso, está caminhando paralelamente a questão da formação do condutor propriamente dito. Né? Então eu tenho que estar preparado para isso. Então, acho que o maior entrave administrativo que a gente vê, na maioria das vezes no CFC, é porque o gestor não está entendendo que ele está dentro de um complexo grande e que ele precisa ter capacidade administrativa para lidar com isso.
E de mostrar isso para aqueles que são os clientes, né? Que tipo assim, não tem facilidade, né? Exato. A gente tem que seguir aquilo que está na regra Exato. e você vai ter que fazer de acordo com aquilo que está na regra. É Porque o brasileiro tem isso, né? Tipo, mas não dá pra fazer isso, dá pra passar biometria, né? E ir embora. Coisas nesse sentido, né? E nós que estamos aqui trabalhando diretamente com o CFC, a gente percebe muito isso, né, Maurício? Teve uma situação de estágio onde o aluno foi fazer e o instrutor permitiu que os alunos passassem biometria e fossem embora. E eu perguntei para ele o que ele achou daquilo. Né? E aí ele falou assim, ele falou que não tem o que fazer, não tem como amarrar o aluno. Eu falei assim, não tem como amarrar, mas tem como fazer ele ficar na sala. Né? Eu já fiz isso já. Então, tipo, ou você fica na sala ou você não vai ter presença. Sim. Simples, né? Você está impondo porque tem uma regra acima de você. E você como diretor, você como instrutor, você tem que cumprir, porque você é uma extensão do órgão. Você é um representante administrativo naquele momento. E você pode cometer um crime de improbidade, dentre outros crimes, se você desrespeitar aquela regra. As pessoas precisam entender, Ana, o seguinte, a administração pública, né, com as suas regras, ela visa nos dar, para empresários que somos, segurança jurídica. Então a regra não é ruim, ela é que te garante a segurança jurídica. Ela que garante para você que o seu cliente, né, ou o seu aluno, ele não vai poder sair reclamando de você porque você quis cumprir a regra. Sim. O que ele vai ter? Mas ele vai reclamar de você se você descumprir a regra. E aí, com razão. Ainda que para favorecê-lo. Mas se não der certo, ele vai reclamar. Vai. Verdade. Mas vocês deixaram o fulano fazer. Da outra vez você deixou eu fazer. Da outra vez... Não, se eu cumpro a regra sempre, eu tenho segurança. Regra é para nos dar segurança jurídica. É isso que as pessoas precisam entender. Então, as normas, né, que não são poucas as normas do trânsito em relação à administração, mas as pessoas precisam entender que elas estão ali para garantir por empresário segurança jurídica. Se eu cumpro a norma, eu estou tranquilo em relação a isso. Mas toda vez que eu descumpro, eu estou sempre com uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado, sempre preocupado. E se a fiscalização pegar? Nós estamos vivendo um processo de automatização, né, da fiscalização. As pessoas estão reclamando. Nossa, agora o Detran está pedindo biometria. Nossa, agora o Detran antes não tinha nada disso. Antes não tinha aula também, né? Antes, assim, tinha o certificado. As pessoas estão toda hora também trabalhando para burlar a norma. Né? Recentemente a gente viu na mídia aí, né? Um CFC em São Paulo com 700 dedos de silicone, o outro com 116. Se aqueles dedos estavam no momento da apreensão, Ana, é porque eles estavam sendo utilizados naqueles dias. Eu duvido que o cara esteja usando um dedo de silicone e fazendo coleção. Não, usei, guardei. Não, é porque ele estava usando. Então isso é muito sério. Então lógico que a administração pública ela vai trabalhar na automação cada vez melhor dos processos de fiscalização. Né? A biometria está aí. Né? Nós, por exemplo, né? Nós como empresa, quantas coisas a gente tem que fazer para garantir que somos nós que estamos ali operando o sistema. Né? Isso é importante. E é interessante você falar sobre isso porque o CFC está lá para ensinar as regras. Sim. As normas do trânsito, né? Agora, qual que é a moral que eu tenho quando eu desrespeito uma regra imposta pelo órgão, né? Tudo isso é de se pensar, né? Exato. Quais são as boas práticas administrativas que você pode citar como exemplo a ser seguido? Tem uma regra básica na administração, né? Planejamento. Então, a boa prática da administração... Lembrando que a administração é uma arte, né? Assim, a administração é uma ciência. Então ela tem regras também, né? Então, há estudos comprovados que eu seguir a regra da administração, eu vou saber se... Porque a questão da regra da administração é essa. Não é que se eu seguir a regra eu vou me dar bem. É que se eu seguir a regra eu vou saber se eu vou me dar bem ou não. E aí eu posso mudar né, o meu caminho. É para isso que a gente usa planejamento. Né? Então, quando a gente... planeja as coisas, o planejamento é para quê? Não é para escrever no papel, mas é para saber se lá na frente isso vai dar certo. Se eu sei que pelo planejamento aquilo não vai dar certo, então eu mudo o planejamento, eu mudo o meu caminho, porque eu tenho um objetivo a cumprir. Eu quero ficar rico. Então eu preciso saber se o caminho que eu estou fazendo vai me levar para a riqueza. Né? Se ele vai me levar lá para frente, ou se não, e aí eu mudo. Então o básico de uma administração é planejar. Né? Planejar
e controlar. Não tem outro, né? Lógico, a gente tem a direção e tal, Vai mas acompanhando e planejamento e controle é as regras que todo empresário tem que seguir, não tem Sim. como, né? Se a gente quer empreender, tem que planejar. Uhum. Se eu planejo, se eu estou executando, né? Se eu tenho direção do negócio, eu tenho que ter controle, né? Então, o controle, a gente tem que lembrar que ele não é um mero processo que lá na frente, vamos ver se deu certo. Não, o processo ele vai ajudando durante o planejamento saber se as coisas estão caminhando bem. Senão tem que mudar. Mas se eu estabeleci uma meta, né, fiz um planejamento para o mês, ó, a nossa meta é X aluno. Eu não vou esperar acabar o mês para saber se eu bati a meta. Então o papel do controle é o seguinte, essa semana nós batemos? Não, não bateu. E essa semana bateu e cumpriu? Ah, legal, isso é controle. Então o controle não é no fim do processo, ele é durante o processo, né? Então os empresários precisam lembrar disso daí. Certo. Vale a pena um instrutor almejar ter um CFC hoje? O que você acha, na sua visão? Olha, se a pessoa é um empreendedor, né, se ele estudou, se ele buscou conhecimento, não tem problema nenhum. Ele pode ser um instrutor, pode ser uma recepcionista, né, que viu naquele negócio uma possibilidade de empreender, né, e ele vai empreender. Mas não dá para ser, né, assim... Aventureiro. Eu gosto de autoescola, eu gosto de carro. Não, você pode gostar, mas você é um empreendedor? Você tem dinheiro para empreender? Né? Onde que está o recurso financeiro? De onde ele vai vir? Né? Porque nós estamos falando de uma empresa hoje regulamentada que ela tem os critérios básicos para o início da atividade. Né? Então, assim, onde eu vou comprar carro? Como é que eu vou comprar carro? Quem vai trabalhar para mim? Não, eu já sou instrutor, eu que vou dar aula. Você pode dar aula? Né? Você vai ser diretor, mas você pode dar aula? O que que é... Primeira coisa, Ana, é que as pessoas têm que fazer é mergulhar na regulamentação da atividade. Isso é para qualquer atividade. Nós estamos falando do CFC. Eu ainda me surpreendo, né, com proprietários de CFC que não conhecem a resolução 789. Fazem perguntas assim, gente, qual que é o tamanho do quadro para a sala? Gente, um proprietário de CFC, e às vezes há décadas até, não sabe qual que é o tamanho do quadro de um CFC. E não é difícil de achar. Não Não assim, é difícil de encontrar. Mas o WhatsApp é mais fácil, né? Mas me assusta esse tipo de É. pergunta, você Pois é. entendeu? Qual que é o tamanho mínimo de uma sala de aula para o CFC? Gente, eu passo vergonha alheia quando eu vejo proprietários, diretores, né, de CFC fazendo esse tipo de pergunta. Ainda mais quem quer empreender, então. Sim, né? sim. Porque às vezes o profissional, Ana, ele se encanta, porque quando ele vai para o CFC trabalhar, e às vezes acontece com o instrutor, ele se encanta com aquilo, né? Porque ele vê o movimento, ele vê aluno, ele tem ideias, e às vezes pode ser que você pode almejar o crescimento dentro da empresa, e não necessariamente ser um empresário. Ser empresário. Então, qual que é? Porque ser empresário é diferente de ser empregado. É muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. É verdade. Então, acho que o instrutor tem sim, desde que ele siga os passos corretos do planejamento da administração. Certo. Então, indo para o final agora, Maurício, da nossa conversa, a última pergunta, tá? Ter um CFC não é para qualquer um. Além de todas as dificuldades que qualquer empreendedor enfrenta aqui no Brasil, a área é sempre afetada por rumores que vêm de Brasília. Por exemplo, o simulador de direção que nós tivemos, que tiveram que comprar, depois não é mais obrigatório, obrigatoriedade ou não de curso, né? O EAD e por aí vai. Quais são as qualidades necessárias para o empresário, para o dono do CFC enfrentar esse cenário e garantir que o seu CFC prospere mesmo com tudo isso? Bom, Ana, acho que a gente tem que lembrar um detalhe. Primeiro que a sociedade muda, né? As coisas mudam, as legislações mudam em função da mudança da sociedade. Tem que ser empresário. E a gente já falou sobre isso. Tem que estudar, tem que se preparar, né? Tem que planejar. Ok? Por quê? Eu tenho que saber correr riscos. Eu tenho que estar preparado para riscos. A legislação de fato pode mudar. E eu me programei para isso, eu me preparei para isso. Então, a prestação do serviço tem que ser bem feita para poder também garantir longevidade para o negócio. Então, estar preparado é o quê? Né? Estudar, se preparar, né? Se dedicar ao negócio, porque quando eu me envolvo nas operações, né? Eu sou empreendedor, mas eu sou instrutor. Opa, peraí.
Como é que eu estou planejando? Ou que hora que eu estou fazendo gestão? Que hora que eu estou fazendo uma análise de risco e oportunidade? Você entendeu? Como é que isso funciona? Então é importante isso, né? Ter sempre em mente que você tem que ter uma reserva, porque pode aparecer uma normativa nossa que vai requerer investimento de Uhum, estrutura. Eu uhum. estou pronto para isso, né? Como é que isso Um funciona? exemplo que surgiu agora é da questão das provas teóricas serem feitas dentro do CFC, né? Então, isso daí exige um certo investimento. Investimento. Né? Lá em Santa Catarina é feita a biometria dentro do carro e tem que ser iPhone, tem que ser iPhone. Então, todos os carros do CFC tem que ter um iPhone, Uhum. né? Então, isso tudo demanda esse investimento, né, É. Maurício? E a questão de, tipo, você tá preparado, tá? E se acabar a obrigatoriedade das aulas teóricas, o que que eu vou fazer? O que que Como eu posso empresário, né? oferecer, É, né, para que o meu aluno tenha sucesso, para que ele queira fazer as aulas mesmo exato. assim, enfim, né, tudo isso. Porque a gente precisa distinguir uma coisa entre deixar de ser obrigatório Uhum, e extinguir. Ninguém está sim. falando em extinguir Ser CFC. proibido, Ser né? proibido. Ah, não pode mais ir no Sim, CFC. Pode, pode. continua. A questão é você convencer a pessoa Exato. de que é melhor estar aqui comigo do que não estar aqui. Ela vê a necessidade daquilo, E para isso né? eu tenho Ela que vê a planejar e tenho necessidade. que investir tempo e dedicação. É isso aí. Porque senão eu começo a ter a ideia de que eu vou ali com uma receita na esquina e não é assim. Uhum, tá certo. Bom, Então é isso. Hoje nossa conversa foi essa. Eu espero que ela tenha servido para vocês que pensam em abrir um CFC ou para os donos de CFC. E eu acho que ela foi muito produtiva, né? Coloca aí nos comentários o que você achou dessa conversa e compartilha com os instrutores e com os proprietários e diretores de CFC do nosso Brasil.